O sol estava se pondo, com tons dourados, sobre o pequeno bairro onde Pedro morava. Ele estava sentado em um banco de madeira na praça central, segurando uma velha carta nas mãos. Suas lágrimas caíam silenciosas, marcando o papel já amassado. Era uma carta de seu irmão mais velho, Henrique, que ele não via há mais de 10 anos. Cada palavra parecia carregar o peso de uma década de silêncio e mágoa. A última vez que se viram foi em uma discussão acalorada na sala da casa da família. Palavras duras foram trocadas. Ressentimentos acumulados durante anos finalmente explodiram. Tudo começou por causa da herança dos pais. Henrique, como irmão mais velho, sentia que tinha mais direitos, enquanto Pedro acreditava que tudo deveria ser dividido igualmente. No calor do momento, Henrique disse que nunca mais queria olhar para o rosto do irmão. Saiu pela porta e nunca mais voltou. Nos anos seguintes, a vida de Pedro tomou um rumo difícil. Ele perdeu o emprego logo após a briga, como se o mundo estivesse desmoronando junto com sua relação familiar. Afundou-se em dívidas, enfrentou um divórcio doloroso e, por mais que tentasse, parecia que a sombra daquele dia o seguia. A culpa era um peso constante. Ele tentava justificar suas ações, mas no fundo sabia que as coisas poderiam ter sido diferentes. Henrique, por outro lado, seguiu outro caminho, mudando-se para outra cidade. Não havia mais contato, apenas um vazio que o tempo não preenchia. Naquela tarde, enquanto lia a carta, Pedro sentiu uma mistura de emoções. As palavras de Henrique eram poucas, mas carregadas de significado. O tempo passou, mas o amor que tenho por você nunca mudou. Se algum dia puder me perdoar, estarei esperando na estação, sábado ao meio-dia. Simples, direto e cheio de dor não dita. Durante toda a semana, Pedro viveu em um conflito interno. O orgulho dizia para não ir, mas algo dentro dele, uma voz que ele não ouvia há muito tempo, insistia que ele precisava ir. Não sabia o que encontraria, nem se teria coragem de encarar o irmão depois de tanto tempo. As memórias do passado o assombravam. Cada palavra dita na discussão ecoava em sua mente. Na noite de sexta-feira, ele teve um sonho. Sonhou com a casa dos pais, com os dois ainda crianças, brincando no quintal. O riso deles era alto, despreocupado. Ao acordar, sentiu lágrimas nos olhos. Lembrou-se de um versículo que sua mãe sempre citava. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Sentiu uma paz invadir seu coração, uma certeza de que precisava dar esse passo. Quando o sábado chegou, Pedro estava na estação. O coração batia forte, as mãos trêmulas. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Ele olhava para os rostos que passavam, buscando o irmão entre a multidão. O trem chegou. Os passageiros desembarcaram, mas Henrique não estava lá. Pedro sentiu um aperto no peito. Talvez tivesse chegado tarde demais. Talvez Henrique tivesse mudado de ideia. De repente, ouviu uma voz familiar. Pedro. Era Henrique, parado a alguns metros de distância, com lágrimas nos olhos. Eles se encararam por alguns segundos que pareceram eternos. O tempo parecia ter parado. Então, sem dizer uma palavra, Pedro correu para abraçá-lo. Não havia mais necessidade de explicações, nem de desculpas. O abraço falou tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Enquanto se abraçavam, Pedro sentiu o peso de anos de mágoa se dissolvendo. Aquele momento, na simplicidade do reencontro, foi como um milagre. O perdão, ele percebeu, não era algo que Henrique precisava, mas algo que ele próprio buscava. Ao perdoar, encontrou a paz que tanto procurava. Era como se uma ferida antiga finalmente começasse a cicatrizar. Eles caminharam pela cidade, conversando sobre tudo e sobre nada. As ruas que antes pareciam vazias, agora estavam cheias de memórias. Falaram sobre a infância, sobre os pais, sobre o que viveram e o que perderam. Não poderiam recuperar o tempo perdido, mas podiam começar de novo.
E foi isso que decidiram fazer. Pedro percebeu que o perdão não mudava o passado, mas transformava o futuro. No silêncio daquele abraço, encontrou a redenção que buscava há tanto tempo. O verdadeiro milagre não foi apenas o reencontro com Henrique, mas o reencontro com a esperança, com a fé e principalmente consigo mesmo.